já não vem nada no cartão cidadão. Pois não. Vejam aqui o número 30. Para fomentar a participação ativa, promovam-se as aclamações dos fiéis, as respostas, a salmodia, as antífonas, os cânticos, bem como que as ações, gestos e atitudes corporais. Não deve deixar de observar-se a seu tempo o silêncio sagrado. Reparem, todos os elementos que vão desde a palavra, ao gesto, à corporeidade, ao som, ao canto, a tudo. Porquê? Reparem que tem por trás esta noção de facto de quem celebra, ou quem está na celebração a participar, é o homem concreto. E, portanto, o homem concreto é um ser dotado de corpo, alma e espírito. E, portanto, todas essas dimensões. Na revisão dos livros litúrgicos, procura-se que as rúbricas tenham em conta a parte que compete aos fiéis. Claro. Só por isto aqui revela o estado da altura, né? Porque a maior parte das rúbricas no Antigo Missal era para o Papa. É como ele faz. Quase não havia rúbricas para o povo de Deus. A não acessão de pessoas. Na liturgia, à exceção da distinção que deriva da função litúrgica e da sagrada ordem e das honras devidas às autoridades civis segundo as leis litúrgicas, não deve fazer-se qualquer acessão de pessoas ou classes sociais, quer nas cerimónias, quer nas solenidades externas. Normas que derivam da natureza didática e pastoral da Igreja. O valor didático da liturgia, vai seguindo João, suba mais um bocado. Vejam ali. Mais, as orações dirigidas a Deus pelo sacerdote que preside a representação de Cristo à Assembleia são ditas em nome de todo o povo santo e de todos os que estão presentes. Os próprios sinais visíveis que a Sagrada Liturgia utiliza para simbolizar as verdades invisíveis foram escolhidos por Cristo e pela Igreja. Por isso, não é só quando se faz a leitura do que foi escrito para a nossa instrução, mas também quando a Igreja reza, canta ou age, que a fé dos presentes é alimentada e os espíritos se elevam a Deus para se lhe submeterem de modo racional e receberem com mais abundância a graça. Está que este número é interessante, porque toca aqui uma questão que ainda hoje não está assim. Nós, muitas vezes, ainda hoje, pensamos que rezar, é estar calado, é estar a falar, é estar... E ainda temos dificuldade, por exemplo, em entender que eu rezo quando canto. Que eu rezo e que a liturgia influi em mim quando escuto. E, portanto, por exemplo, cantar um salmo, fazer minhas aquelas palavras, por exemplo, na liturgia das horas, eu estou em oração. E muitas das vezes a gente ainda não está convicto que escutar um texto, cantar um texto, realizar uma ação, que isso faz parte da dimensão santificadora e que Deus está a agir em mim por isso e com isso. E, portanto, ainda fazemos aquela oração para nós, ainda é andar ali um bocadinho, não é? No recolhimento. Aplicação dos diversos ritos. Vejam, aqui está o princípio que orientou muito da simplificação dos ritos na liturgia. Brilhem os ritos pela sua nobre simplicidade. Sejam claros na brevidade e evitem repetições inúteis. Devem adaptar-se à capacidade de compreensão dos fiéis e não precisar, em geral, de muitas explicações. Isto tem a ver com coisas muito concretas. Se vocês forem para o Japão, o gesto de maior veneração que se pode fazer fisicamente é a inclinação. Não é o ajoelhar. E, portanto, tem que se ter em conta a própria cultura das pessoas. E é isto que ele diz. Ou seja, há ritos e expressões que muitas vezes são tão culturais, têm a ver com grandes religiões. E, portanto, para nós ocidentais, de facto, a postura de joelhos é uma postura durante. Mas para um oriental não é. Só vocês, por exemplo, verem a diferença da cultura. Eu tinha um professor que era filipino. E dava-nos uma cadeira de enculturação litúrgica e outras, mas... E ele dizia, esta coisa de Nosso Senhor, acharem ter uma predileção pelas ovelhas, que animal tão estúpido. Que na cultura deles, a ovelha é a coisa pior que pode haver. E eu aí percebi, de facto, quer dizer, de facto, de outras culturas, não é
percebia-se. E então achava-lhe piada, achava, era um exemplo para mim flagrante, quer dizer, nós às vezes partimos de princípios que para nós são claros e significativos ao rito, mas que não são em todo o mundo, não é? E há uma outra, por exemplo, a cor branca, que é para nós uma cor de solenidade. E pureza e tudo. Pureza. É de e luto. para os chineses, acho eu, que é de luto. O árabe também, o branco é o O sinal. branco é sinal de luto. Quer dizer, estamos a pôr num dia de festa uma cor de luto para eles. Tem a ver com. Então, reparem, brilhem os ricos pela sua nobre simplicidade. O princípio é sempre este, de facto. A conexão entre a palavra e o rito. Deve-se poder ver claramente na liturgia o rito e a palavra estão intimamente unidos. Vejam, seja mais abundante, variada e bem adaptada a leitura da Sagrada Escritura nas celebrações. Indiquem as rúbricas um momento mais apto para a pregação, que é a parte da ação litúrgica, quando o rito a compõe. O mistério da palavra deve ser exercido com muita fidelidade de modo de vida, pregação, etc. Procure-se também colocar, por todos os modos, uma catequese mais diretamente litúrgica e prevejam-se nos próprios ritos, quando necessário, breves admonições. Siga-se. Promova-se a celebração da Palavra de Deus nas vigílias das festas mais solenes, em alguns dias feriais do Advento e da Quaresma e nos domingos e dias de festa, especialmente onde não houver sacerdote, no caso. Língua litúrgica. Deve conservar-se o uso do latim nos ritos latinos, salvo o direito particular. Este é o princípio. Dado, porém, artigo 2, que não raramente o uso da língua vulgar pode vestir-se de grande utilidade para o povo, quer na administração dos sacramentos, quer em outras partes da liturgia, poderá conceder-se à língua vernácula um lugar mais amplo, especialmente nas leituras e admonições, em algumas orações e cantos, segundo as normas estabelecidas para cada caso, nos capítulos seguintes. Observando estas normas, pertence à competente autoridade eclesiástica territorial a qual se refere o artigo, consultados, se for o caso, os bispos das regiões limítrofes da mesma língua, decidir acerca do uso da extensão da língua vernácula. Tais decisões deverão ser aprovadas e confirmadas pela Sé Apostólica. Aqui a realidade suplantou, a realidade e a prática suplantou o que está aqui dito. Ou seja, de facto, abre-se a concessão à língua vernácula. Numa primeira fase, os padres conciliares achavam que ia ser só algumas partes, mas depois as conferências episcopais, a praxis dos países foi alargada. E a verdade é que foi uma coisa comum. Saiu naturalmente. A tradução do texto latino para o uso na língua vernácula deve ser aprovada pela autoridade. Depois, as normas da adaptação da liturgia à índole dos povos, ou seja, uma certa enculturação. Na adaptação, a autoridade competente, vamos avançando. Promoção da vida litúrgica na diocese e na paróquia, ou seja, normas para que na diocese e em cada paróquia se promova. O bispo é o centro da unidade da vida da diocese e, portanto, o primeiro liturgo da diocese. Deve, já. Nesse papel, a catedral tem um papel essencial em cada diocese. Por isso, todos devem dar a maior importância à vida litúrgica da diocese, que gravita em redor do bispo, sobretudo na Igreja Catedral, convencidos que a principal manifestação da Igreja se faz numa participação perfeita e ativa de todo o povo santo de Deus na mesma celebração litúrgica, especialmente na mesma Eucaristia, numa única oração ao redor de um único altar em que preside o bispo, rodeado pelo presbitério e pelos ministros. Depois o pároco, o pároco representa incremento da ação pastoral litúrgica. Vejam o que diz o número 43. E esta era uma consciência muito nítida na altura. O interesse pelo incremento e renovação da liturgia é justamente considerado como um sinal dos desígnios providenciais de Deus sobre o nosso tempo, como uma passagem do Espírito Santo pela sua Igreja, e imprime uma nota distintiva e própria vida da Igreja a todo o modo religioso de sentir e de agir no nosso tempo. Em ordem a desenvolver cada vez mais na Igreja esta ação pastoral litúrgica, o Sagrado Concílio determina, e depois coisas para a Diocese, a criação de comissões de liturgia, música e arte sacra. Portanto, capítulo 2 é um capítulo já centrado na Eucaristia. Faz um bocadinho a teologia da Eucaristia, e depois vejam a partir do 49.
para que o sacrifício da missa alcance plena eficácia pastoral, mesmo quanto ao seu rito, o Sagrado Concílio, tendo em atenção as missas que celebram para a assistência do povo, sobretudo aos domingos e nas festas de preceito, determina o seguinte. 50. O ordinário da missa deve ser revisto, de modo que se manifeste mais claramente a estrutura de cada uma das partes, bem como a sua mútua conexão, para facilitar uma participação piedosa e ativa dos fiéis. Que os ritos se simplifiquem, bem respeitados na sua estrutura essencial. Sejam omitidos todos os que, com o andar do tempo, se duplicaram ou, menos utilmente, se acrescentaram. Restaurem-se, porém, se parecer oportuno ou necessário, segundo a antiga tradição dos Santos Padres, alguns que desapareceram com o tempo. Parem, é o caso da oração dos fiéis, que não existia e que já tinha existido e, portanto, foi reintroduzida. O abraço da paz. E de outras anáforas. E depois textos, outras anáforas, orações eucarísticas, como depois falarei. Preparem-se para os fiéis com maior abundância a mesa da palavra de Deus. Abram-se mais largamente os tesouros da Bíblia, de modo que dentro de um período de tempo estabelecido seja lida ao povo as partes mais importantes da Sagrada Escritura. Este número é o que está na base do lecionário. Parem, há uma coisa que foi gigantesca, a obra do lecionário. Porquê? Porque antes do concílio as leituras eram sempre as mesmas. Só havia um ciclo. E eram duas leituras, a Epístola e o Evangelho. Quer dizer que o povo de Deus, em contexto de missa, nunca ouvia quase um texto do Antigo Testamento. Ouvia sempre uma Epístola e o Evangelho. Quase. Não havia salmo. Havia ali o tratado por meio, que às vezes era um versículo do salmo, outras vezes era uma antífona. E, portanto, o concílio diz, não, abram-se os tesouros da Sagrada Escritura. E a reforma do missal foi uma obra gigantesca a este nível. Primeiro por criar a estrutura de 3 missas ao domingo. 3 leituras ao domingo. Um salmo responsorial. E, portanto, um texto da Antiga Aliança, um texto da Nova Aliança e o Evangelho. Antiga Conceição, depois falaremos disso quando virmos a missa. Portanto, por outro lado, cria-se 3 ciclos. Ou seja, não se está todos os anos a ouvir as mesmas leituras. E criou-se o ciclo A, o ciclo B e o ciclo C. Depois falaremos disso quando der a mim. O que quer dizer que hoje, de facto, no espaço de 3 anos, os cristãos ouvem em contexto de missa ao domingo uma percentagem muito grande da palavra da Sagrada Escritura. E se juntarmos o domingo com os 2 ciclos semanais para a semana, então aí, durante o espaço de 3 anos, mais ou menos em média, o povo de Deus ouve na missa quase 90% da Sagrada Escritura, da Bíblia, em 3 anos. Vejam que é, no fundo, realizar-se o número 51. A homilia passa a ser um elemento fundamental e quase obrigatório aos domingos e festas, preceito, coisa que não era. A homilia, que é a exposição dos mistérios da fé e das normas da vida cristã no discurso litúrgico, a partir do texto sagrado, é muito para recomendar como parte da própria liturgia. Não deve omitir-se sem motivo grave nas missas de domingo e festas de preceito concorridas pelo povo. E depois cá vejam a oração dos fiéis. Deve restaurar-se, especialmente nos domingos e festas de preceito, a oração comum e a oração dos fiéis, recitada após o Evangelho e a Homilia, para que, com a participação do povo, se façam preces pela Santa Igreja, pelos que nos governam, por aqueles que passam necessidade ou que a necessidade oprime, e por todos os homens e pela salvação de todo o mundo. A língua vernácula pode dar-se nas missas celebradas com o povo um lugar conveniente, sobretudo nas leituras, na oração comum, segundo as diversas circunstâncias lugares, nas partes que pertencem ao povo, conforme estabelecido no número 36. Tomem-se providências para que os fiéis possam rezar ou cantar, mesmo em latim, as partes do ordinário da missa que lhes competem. Se alguns parecer oportuno, um uso mais amplo do vernáculo da missa, observe-se o que fica determinado no número 40. Comunhão dos fiéis, emenda-se vivamente. A comunhão sobre as 2 espécies, firmes os princípios dogmáticos estabelecidos pelo Concílio de Trento, pode ser permitida, quer aos clérigos e religiosos, quer aos leigos, nos casos a determinar pela Santa Sé e ao arbítrio do Bispo, como seria o caso dos recém-ordenados na missa de ordenação, porque não comungavam,
nos professos na missa da sua profissão religiosa, dos diófitos na missa pós-batismal. E hoje isto ainda permanece um bocado fechado, mas há, por exemplo, autorizações. Por exemplo, é permitido que em quinta-feira santa, na missa da ceia do Senhor, o povo de Deus possa comungar das duas espécies, por exemplo. Nós na Sé fizemos isso vários anos. É um bocadinho por intenção. Muitas vezes não se faz por ordens práticas. Completamente. É extremamente difícil. Extremamente difícil. A unidade entre a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia, a concelebração, vejam, a concelebração, que manifesta bem a unidade do sacerdócio, tem sido prática constante até ao dia de hoje, quer no Oriente, quer no Ocidente. Por tal motivo, aprova o Concílio estender a faculdade de concelebrar aos seguintes casos: missa crismal e a missa vespertina na quinta-feira santa, as missas dos concílios, conferências episcopais e sínodos, missa de bênção de um abade. Além disso, com licença do ordinário, quem compete jogar a autoridade da missa conventual. Este também é um processo que foi proibido, foi ultrapassado. Evoluiu-se mais pela prática. Portanto, já antes do Concílio Vaticano II existia a concelebração e a concelebração foi generalizada, não porque o Vaticano II dissesse, mas pela prática que foi. Foi mais tornada prática porque estava um pouco restrita, não é? Só naqueles casos é que era admitido. No Ocidente. O Oriente nunca perdeu a concelebração. O Concílio abre mão disto agora um bocado mais consigo e depois a prática, de facto, nas grandes celebrações diocesanas e não só, há a concelebração. Por acaso há quem diga que no princípio do Concílio, nos primeiros dias, não é? A chegada a Roma foi caótica, porque de repente 2.400 bispos viu que ia celebrar a sítios diferentes, não é? Sim. Então havia uns à espera dos outros para poderem celebrar os altares. Montava-se altares, estavam montados altares na Basílica Vaticana e por baixo para que eles pudessem celebrar. E era assim. E outros eram nas capelas onde estavam, das casas onde estavam. Avançar. Capítulo 3 fala dos outros sacramentos, portanto a natureza dos sacramentos, a natureza dos sacramentais. Vamos seguindo. A língua, volta de novo, quadro, usar o vernáculo na administração dos sacramentos sacramentais, a restauração do catecumenato, ou seja, da preparação dos adultos para os sacramentos da iniciação cristã, e reveja-se tanto o rito simples do batismo dos adultos, como o mais solene, tendo em conta a restauração do catecumenato, e insira-se no missal romano a missa própria para a administração do batismo. Ou seja, o que é que sucedia? Na prática, o batismo celebrado antes do concílio, tanto era para um adulto como para uma criança. Seguia quase a mesma ritualidade. Independentemente da criança saber ou não saber responder e o adulto saber. Ora, com a restauração do catecumenato, ou seja, o tempo de preparação dos adultos para uma coisa, a facto teve que se rever o rito todo. Isto foi um dos pedidos, por exemplo, muito salientado pelos bispos de terra de missão. Isto é, os bispos das terras de países de missão, de facto, salientavam muito isso. Isso era uma coisa que os missionários sentiam muito, que é, no fundo, as conversões que da sua atividade evangelizadora tinham muitos adultos e havia que adaptar o rito à mentalidade e à idade das pessoas, não era infantilizar. Mas mesmo o rito do batismo, prevejam-se adaptações no rito do batismo a usar, segundo o critério ordinário do lugar, para quando houver grande número de neófitos, por exemplo. Componha-se também um rito mais breve, que os catequistas, sobretudo em terras de missão e em perigo de morte por qualquer fiel, possam utilizar na ausência do sacerdote e do lugar. E depois vejam tudo o resto, a menção da água batismal, o rito da confirmação, avancemos, a penitência, veja-se o rito e as fórmulas da penitência, de modo que exprimam com mais clareza a natureza e o efeito do sacramento. Eu tinha um dos professores, quando falámos disso eu digo, mas um dos nossos professores dizia-nos isto. Por exemplo, a fórmula da absolvição na penitência, atualmente nós temos duas. Uma que é mais geral e outra para o caso excepcional de absolvições comunitárias. Mas a que é usada mais na confissão, dizia uma pessoa, devia de haver aqui uma gradualidade na fórmula da absolvição. E uma gradualidade que tenha a ver até, digamos, com a gravidade do pecado.
Quer dizer, eu uso a mesma fórmula para absolver, de facto é o ritual tem. Quando o miúdo me vem confessar e dizer disse um palavrão, bati no meu colega, ou não sei o quê, ou mandei um pontapé no meu amigo, e é a mesma forma de absolvição que eu uso para um mafioso que me vem dizer eu matei, mandei matar e aconteceu. E dizia ele, é um exemplo, ou seja, quando ele vi aqui reveja-se, tudo tem muito a ver com estas coisas, enfim, depois falaremos disso com calma, mas que mantém-se hoje, mantém-se da mesma forma. Antigamente era de todas as penas, não sei, Era qualquer coisa assim. de absolvo, era tudo muito mais. Penas, interditos, A unção dos enfermos, tá? Os ritos da ordenação, o rito do matrimónio, os sacramentais, portanto, os sacramentais não são sacramentos, mas são ações de Cristo em nós e que nos fazem chegar também ao seu poder salvador. Exemplo, para Luís, eu com os sacramentais que a bênção da água. Água benta, Ezequias, o acompanhar os corpos, não é a missa, mas o acompanhar o funeral. As Ezequias, todo o tipo de bênçãos, são tudo sacramentais. Indicadores dos sacramentos, né? No batismo, a água benta, né? Indicador da bênção do batismo. É sacramental porque é à semelhança, parecido com os sacramentos. No fundo, a grande diferença dos sacramentos sacramentais é que os sacramentos são a celebração memorial da Páscoa de Cristo e a sua ação salvadora que nos vem nos diferentes sacramentos e conforme as circunstâncias. Mas esse poder salvador do mistério pascal de Cristo também nos chega a nós, não por sacramentos, mas por outras realidades que não têm o estatuto de sacramento, porque não têm o sentido memorial da ação, mas que nos fazem chegar a efeitos dessa graça. É a água benta, quando nos benzemos, é a bênção da mesa, a bênção do carro, dos objetos, a bênção da família, quando a gente pede uma bênção para a família ou para um filho, a bênção do peregrino, a bênção dos edifícios, o exorcismo, depois as exéquias, o acompanhar o corpo dos que morrem, o bênção da campa, orações por eles. Bênção apostólica dos casais, sim, tudo isso são sacramentos. E o que é o rito da consagração? O rito da consagração das virgens é o rito digamos, das religiosas, das freiras, em voto de virgindade, portanto, a ordem das virgens. Veja o rito das Ezequias, veja o que ele Era diferente para masculino e feminino? Não acha que não é? É, claro. Não. Os homens fazem votos. No sentido das ordens religiosas. Padre João aclara isso se tiver aprendidos. Não é? A consagração das virgens, há a ordem das virgens, nem todas as ordens, ou das coisas. Todas as irmãs. Claro, nem todas as congregações femininas implica que as candidatas possam, digamos, ser virgens, enquanto a ordem das virgens implica. Uma vez feitos os votos, elas são chamadas à pobreza, castidade e obediência. Mas, no caso da consagração, a ordem das virgens é uma coisa que se perdeu um bocado nós no ocidental da Igreja. Hoje celebramos um grande santo, Santo Ambrósio, de Milão, é o dia de Santo Ambrósio. Ele institui muito a ordem das virgens na sua diocese. Uma das suas irmãs entra nessa ordem. Que, no fundo, é um bocadinho a ordem das virgens, digamos, não está acima, mas é de facto autónoma das congregações, no sentido que é o espírito das congregações, mas de facto ali há uma consagração de facto da virgindade. Ao contrário das outras. Vejam o rito das Ezequias, não é? Lá diz: as Ezequias devem exprimir melhor o sentido pascal da morte cristã. Adapte-se mais o rito às condições e tradições das várias regiões, mesmo na corte litúrgica. Faça-se a divisão do rito da sepultura das crianças e desse missa própria. Ou seja, por exemplo, não havia sepultura cristã oficial para uma criança que morresse por batizar. Não é? Uma coisa, ora, aqui diz, não, veja-se isso. Adapte-se o rito das Ezequias em que seja salientado o sentido pascal da morte e não o sentido tétrico.
Vocês vejam, quando vocês leem o texto, a sequência dos mortos, o Dies Irae, que vinha no Missal de Pio V, uma sequência, um texto. De facto, o texto é bonito e deu composições belíssimas. Vejam o Requiem de Mozart. Devia dizer, é a parte mais estranha. Aquilo musicalmente dá uma coisa belíssima, mas se a gente olhar o texto, aquele texto tem uma visão da morte tétrica. Da morte como o encontro com o juízo implacável que nos vai condenar, etc, etc. E aqui diz, calma, os cristãos têm uma visão pascal da morte, de esperança. Encontro com o Senhor, o seu juízo, mas um encontro pascal. E que tem a ver com o corpo. Antigamente a liturgia tinha o preto, que era usado na morte. Hoje a nossa Conferência Episcopal adotou o roxo, como muitas outras. E o rito da sepultura das crianças, claro. E uma prova de que as coisas evoluíram é que, por exemplo, o ritual, quando saiu, o ritual das Ezequias, não previa a cremação. E agora já foi introduzido. O rito da cremação tornou-se uma prática mais comum no Ocidente, por outras razões importantes. E a Igreja não tem razões de fundo para condenar hoje a cremação. Durante alguns tempos olhou com desconfiança e não aconselhava, porque muitas das vezes o rito da cremação estava ligado a cultos idolátricos, o que não é o caso hoje, digamos, pelo menos no Ocidente. Ou de negação da ressurreição. E negação da ressurreição. Então, hoje no Ocidente, não. O Ocidente promove-se muito a cremação por motivos higiênicos, por motivos de espaço, por motivos de não sei o quê. Digamos, culturalmente é isso que promove. A Igreja não é isso. Estamos chamados à ressurreição. Não interessa se nós somos sepultados na terra ou cremados. Depois segue-se o culto e o ofício divino, a liturgia das horas, um conjunto de normas, por onde vamos passando. Normas para a reforma, as laudes e tudo. Depois eu penso fazer-vos um breve apontamento sobre o que é a liturgia das horas e tudo, até para perceber que isso depois se expressa muito, por exemplo, na nave, não é? O canto, e que tinha a ver com os antigos coros, por exemplo, nos presbitérios, porque eram os monges que cantavam o ofício, etc, etc. É interessante ver o caso dos coros em Espanha, nas catedrais espanholas. Claro, Roma Também da nave, né? Ela está com a tudo. estrutura fixa que se mantém ainda, não é? Está para tudo. A João pode avançar. Depois, o 5º capítulo da Constituição é sobre o ano litúrgico, ou seja, o que é que a Igreja celebra no arco temporal do ano, a centralidade do domingo, da Páscoa e depois todos os outros tempos da Igreja. Vejam, avança um bocadinho, o lugar de Nossa Senhora, os exercícios de piedade, e vejam, por exemplo, o número 106 está todo centrado sobre o domingo. E vejam que aí vem. Por tradição apostólica, que nasceu no próprio dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra o mistério pascal todos os 8 dias, no dia que bem se denomina Dia do Senhor ou Domingo. Neste dia devem os fiéis reunir-se para participarem na Eucaristia e ouvirem a palavra de Deus, e assim recordarem a paixão, a ressurreição e glória do Senhor Jesus, e darem graças a Deus que os regenerou para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. O domingo é, pois, o principal dia de festa a propor e inculcar no espírito dos fiéis. Seja também o dia da alegria e do repouso, não deve ser sacrificado a outras celebrações que não sejam da máxima importância, porque o domingo é o fundamento e o centro de todo e falta ano litúrgico. Reveja-se o ano litúrgico de tal modo que, conservando-se ou reintegrando-se os costumes tradicionais dos tempos litúrgicos, segundo o permitirem as circunstâncias de hoje, mantenha o seu caráter original para que a celebração dos mistérios da redenção cristã, sobretudo o mistério pascal, alimentar devidamente a piedade dos fiéis. Se caso forem necessárias adaptações aos vários lugares, faça-se segundo o artigo 39. Isto foi traduzido pelo Google Translator, portanto. Não.
Este Parem, o número 106 amanhã vai se atualizar. Ah, é? O número 106 amanhã é um exemplo, que é, quando diz ali, não se deve ser sacrificado no domingo a outras celebrações que não sejam da máxima importância. É o caso da amanhã. Amanhã é domingo, mas é o dia da Imaculada. Portanto, a liturgia da amanhã, com sessão para Portugal e Espanha, segue as leituras da Imaculada, exceto a segunda. A segunda vai-se tirar ao domingo 2 do Advento. Segue-se as orações da Imaculada e a coleta do domingo 2 do Advento é a conclusão da oração dos fiéis. Ou seja, é o exemplo flagrante de que, como a Imaculada Conceição é uma solenidade para nós importante, sobrepõe-se ao domingo, mas o resto não se deve sobrepor. Só as festas do Senhor é que se celebram ao domingo. Porquê? Porque o domingo é o dia do Senhor ressuscitado e, portanto, não há nada que se sobreponha ao domingo. Portanto, o meu patrono calhou este ano ao domingo. Reza-lhe, mas segue-se a liturgia do domingo. Depois vejam a Quaresma, o tempo litúrgico da Quaresma, portanto, as coisas, as festas dos santos, e depois vejam, 6º capítulo, a música sacra. A importância para a liturgia. Eu queria descer mais para irmos à parte da arte, que tem mais a ver connosco. Vocês leiam esta parte da música, os instrumentos, etc. E o capítulo 7, arte sacra e alfaias litúrgicas. Entre as mais nobres atividades do espírito humano estão de pleno direito as belas artes, e muito especialmente a arte religiosa e o seu mais alto cimo, que é a arte sacra. Elas tendem por natureza a exprimir de algum alto, nas obras saídas das mãos do homem, a infinita beleza de Deus, e estarão mais orientadas para o louvor e glória de Deus se não tiverem outro fim senão o de conduzir piamente e o mais eficazmente possível, através das suas obras, o espírito do homem até Deus. É esta a razão porque a Santa Mãe Igreja amou sempre as belas artes, formou artistas e nunca deixou de procurar o contributo delas, procurando que os objetos atinentes ao culto fossem dignos, decorosos e belos, verdadeiros sinais e símbolos do sobrenatural. Reparem esta sequência de adjetivação que de facto devem ter todos os objetos litúrgicos: dignos, decorosos e belos. Foi este capítulo que deu origem a este curso. Parte, foi também, Padre João. A Igreja julgou-se sempre no direito de ser como que o seu árbitro, escolhendo entre as obras dos artistas as que estavam de acordo com a fé, a piedade e as orientações veneráveis da tradição e que melhor pudessem servir o culto. A Igreja preocupou-se com muita solicitude em que as alfaias sagradas contribuíssem para a dignidade e beleza do culto, aceitando no decorrer do tempo, na matéria e na forma e na ornamentação, as mudanças que o progresso técnico foi introduzido. É por isso que a Igreja nunca consignou um estilo. Nunca chamou assim um estilo e dizer, este é o nosso estilo. A Igreja foi sempre aceitando todos os estilos, todos os materiais, desde que tenham os requisitos decorosos, belos, dignos, etc. E, portanto, nunca chamou assim, nem fez seu nenhum estilo. E por isso, na história da Igreja, nós temos todos os estilos pelo que passou a humanidade, digamos, pelo menos ocidental, estão na Igreja. O românico ao gótico, do Renascimento ao barroco, do classicismo ao rococó, tudo isso, nem nada. Vejam, o 123 diz isso abertamente. A Igreja nunca considerou um estilo como próprio seu, mas aceitou os estilos de todas as épocas, segundo a índole e a condição dos povos e as exigências dos vários ritos, criando deste modo, no decorrer dos séculos, um tesouro artístico que deve ser conservado cuidadosamente. Seja também cultivada livremente na Igreja a arte do nosso tempo, a arte de todos os povos e regiões, desde que sirva com a devida reverência e a devida honra às exigências dos edifícios e ritos sagrados. Assim poderá ela unir a sua voz ao admirável cântico de glória que grandes homens elevaram à fé católica em séculos passados. Ao promoverem uma autêntica arte sacra, prefiram os ordinários à mera sumptuosidade uma beleza que seja nobre. Cá está.
Não é a sumptuosidade que faz as coisas belas, é a sua nobreza, a sua... Aplique-se isto mesmo às vestes e ornamentos sagrados. Tenham os bispos todo o cuidado em retirar da casa de Deus e dos outros lugares sagrados aquelas obras de arte que não se coadunam com a fé e os costumes e com a piedade cristã. Ofendem o genuíno sentido religioso, quer pela depravação da forma, quer pela insuficiência, mediocridade ou falsidade da expressão artística. Isto tanto se aplica a obras consideradas muito boas, como este princípio se aplica à bijuteria religiosa. Há um certo tipo de arte sacra e popular que é uma abjeção, como a lei diz. Realmente é uma abjeção. Ofendem o genuíno sentido religioso pela depravação da forma e pela sua ineficiência e mediocridade. Portanto, não é só quando há um quadro ou uma estátua de um santo mais ousado e nu, mas é também quando aparece esse bric-a-brac religioso que a gente tem por aí muitas vezes, né? Falta de gosto. Vejam, na construção de edifícios sagrados tenha-se grande preocupação de que sejam aptos para lá se realizarem as ações litúrgicas e permitam a participação ativa dos fiéis. Depois segue o culto das imagens, a Comissão da Arte Sacra que deve haver nas dioceses, a promoção da arte e formação dos artistas, claro, sempre a Igreja teve esta preocupação, enfim, com altos e baixos, mas teve, e portanto, mas vejam-se o mais depressa possível, juntamente com os livros litúrgicos, temos ao conjunto das coisas externas, se refere ao curso, sobretudo quanto a uma construção funcional e digna dos edifícios sagrados, ereção e formas de altares, nobreza, disposição e segurança dos sacrários, dignidade e funcionalidade do batistério, conveniente disposição das imagens, decoração e ornamentos. Corrijam-se ou desapareçam as normas que parecem menos de acordo com a forma da liturgia, mantenham-se e introduzam as que forem julgadas aptas a promovê-la. Neste particular, especialmente quanto à matéria e forma dos objetos e das vestes sagradas, o Sagrado Concílio concede às conferências episcopais de várias regiões a faculdade de fazer a adaptação às necessidades e costumes dos lugares, para poder estimar e conservar os preciosos momentos da Igreja e para estarem aptos a orientar como convém os artistas na realização das suas obras, devem os clérigos, durante o curso filosófico e teológico, estudar a história e a evolução da arte sacra, bem como são os princípios em que deve fundar-se. Pois as insígnias, é conveniente que o uso das insígnias pontificais seja reservado às pessoas, às eclesiásticas que possuem a dignidade episcopal, gozam de especial jurisdição. Claro. E depois o apêndice, este tem a ver com a revisão do calendário do ano litúrgico. Portanto, reparem, fazendo a síntese de tudo que tivemos a dizer estes dias, de uma maneira mais... Claro, tentámos ver um bocadinho a história da liturgia nos seus grandes passos, temos as características maiores, mas é claro que isto, quem estiver interessado pode e deve aprofundar ainda mais. Há mais literatura, eu vou deixar ao João 2 livros para ele fazer em scanner e depois mandar para quem tiver. Este do Padre Burcardo Noinosa é uma síntese, tem muitas pistas e tem, acima de tudo, artigos para cada capítulo. Quem quiser aprofundar, depois pode consultar. E este do Padre Flores, que é o atual reitor de Santo Anselmo, o Padre Flores também sobre a teologia litúrgica, um bocadinho que tivemos a falar nesta história toda, vai desde o início até à Constituição litúrgica e comenta. Enfim, é uma hipótese de trabalho para todos. Segundo ponto, assim, da síntese, é, por um lado, perceber que a liturgia é, de facto, determinante para a concepção, compreensão e vivência do espaço sagrado cristão, e concretamente católico, e, portanto, nunca podemos dissociar a criação artística, no caso de uma igreja, daquilo que a igreja lá celebra, daquilo que a igreja lá faz. E esta relação tem que sempre existir. Por isso, quando há bocado no intervalo falávamos da importância do diálogo das comissões que pedem a obra e o arquiteto e o artista, isto é essencial. Claro que é essencial e será uma mais-valia, evidente que não temos ilusões e devemos dizê-lo, e será uma mais-valia que, quando o arquiteto é um homem
Quando o arquiteto é alguém que tem experiência de igreja, é alguém que tem experiência de celebração. Não é impossível que quem não tenha isso não possa construir, mas é preciso manter esse diálogo. E bem, porque senão a coisa é mais difícil. Eu costumo dizer, e continuo muito bem, é preciso tomar parte, por exemplo, o que é uma vigília pascal, o que é uma dedicação da igreja do altar, o que é uma missa dominical bem vivida, o que é um batismo. Quem não participa bem nisso, nem que seja um dia que vá para ver, perceber, é difícil, por exemplo, conceber um batistério. Para quem não pode conceber batistério, tem uma pia, preciso água, e tem que ter gente à volta. Isso não chega assim. Como conceber um altar. Eles precisam de uma mesa. E quem disse isso as outras coisas todas? Portanto, esta relação vital entre o Criador e aquilo que se celebra e que lhe é pedido que ele faça para a celebração, isto é importante. E, portanto, como digo, não é impossível que um homem ou uma mulher que não tenha fé que possa produzir bem quando é morto. Isto não é preciso este diálogo. Como não é por eu ser um excelente e competente arquiteto que, à partida, tenho todas as condições para pensar um hospital. Se eu não vou lá, se eu não sei o que é o requisito, não sei o que, eu tenho que saber. Aqui a minha obra, por exemplo, me é pedido projetar um hospital, eu tenho que saber o que é aquilo tudo, não é? E, portanto, aqui isto é importante. Com certeza que o Padre Luís vai falar disso mais à frente, mas, por exemplo, qualquer arquiteto deveria de ler a Instrução Geral à Missão Romana, na parte que diz como a disposição dos templos. Tem lá uma parte concreta que diz o altar, não sei o quê. Instrução Geral à Missão Romana. Depois falarei disso nas próximas, mas sim, é o que vem ao início do Missal Romano atual. Instrução Geral. E, portanto, essas coisas são necessárias. E, portanto, há um diálogo ao longo da história, de facto, entre liturgia e arquitetura e liturgia no que toca ao templo cristão. Nós hoje, como vos disse, estamos numa fase em que há coisas que já foram um bocadinho superadas, porque a experiência, a meditação, a reflexão foram superadas, e que creio que, apesar de ainda haver setores um bocadinho polémicos mesmo na concepção do templo, hoje vocês vão estudar isso também aqui no mestrado, vão ver que há algumas concepções que mesmo ao nível depois da projetação ou do projeto são diferentes. Vejam, por exemplo, a concepção, ainda há bocado o professor Pedro falava disso, a nave como uma coisa comprida ou a nave como algo envolvente. Se vamos aos neocatecumenais, eles vão falar-nos do eixo e põem tudo em fila: presidência, altar, ambão, ministério, aquilo é uma linha reta. E, portanto, são coisas que hoje vocês vão ver que ainda estão muito em discussão. Muito em discussão. Porque tem a ver, como vocês vão ver, tem a ver, assim como na história da arquitetura foram ver que a maneira como a Igreja se pensa, como a Igreja se autoconhece e se pensa a si própria, se traduz na maneira como constrói. Hoje também temos isso. Por trás destas concepções estão visões eclesiológicas muito acentuadas e isso hoje é uma realidade. Agora, isto foi uma iniciação, quer dizer, nós, para cada época podíamos trazer muito mais, andámos aqui mais na Constituição, mas há outros textos que tudo, mas pronto, eu acho que para já, esta primeira parte da história da arquitetura, creio que ficamos com os travejamentos maiores e com a atual situação destes homens. Padre Luís, já afirmou o assunto, o Sr. Pedro Montes gostava de insistir na pergunta. O Vaticano II atuou em, portanto, esta Constituição é de 63, não é? Há muitas coisas que aqui eram afloradas e que depois foram alteradas pela prática, naquilo que nos diz respeito, no que diz respeito à conformação das igrejas, do seu ponto de vista, alguma consciência que se tenha sedimentado de lá para cá, de 63 para cá? Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que sedimentou-se muito. Hoje é impensável uma igreja que queira ser a casa da igreja, que não tenha em conta o povo de Deus e a participação.
Uma coisa é construirmos uma capela de oração. Só. Em que não se celebra. Uma capela de adoração. Aí há toda uma outra coisa que sabe, aqui não se vai celebrar, aqui não se vai realizar sacramentos, vai-se adorar o Santíssimo só. Hoje, conceber o templo cristão é perceber que aquele templo, por um lado, é o lugar da celebração de uma igreja concreta. E de uma igreja concreta caminha naquele espaço concreto. Portanto, uma das coisas que nós nunca podemos esquecer também é a relação vital do espaço sagrado com a comunidade concreta que ali habita. Reparem que todas as épocas tinham isso muito saliente. As pessoas sentiam aquele espaço seco. Sentiam. Vejam, por exemplo, que há igrejas que são paradigmáticas para a comunidade, porque elas sentem que aquele é o seu espaço, é a sua casa, tem ali um referencial. E hoje isso é um bocado saliente nas nossas comunidades. Não só porque é muito difícil construir, portanto, muitas vezes edificar uma igreja material, um edifício, é às vezes um desgaste de anos numa comunidade cristã que vive para aquilo, para ter que arranjar dinheiro, que é o que dizem muitos os padres que estão nessas comunidades. Depois de construir a igreja, fisicamente falando, tem que ter um pastor que construa a outra igreja. Ou seja, foi construída a igreja material, mas agora se calhar é preciso um pastor que vá construir a igreja dos fiéis. Porquê? Porque na construção da igreja material, muitas vezes, as energias, as forças, foi tudo posto a ir suplantando os tranches de pagamento e aquelas coisas. Muitas vezes a outra parte da comunidade, do construir, do formar a comunidade. Às vezes isso se pode dar nome. Hoje eu acho que esse é um elemento que já não há. Portanto, a nave, a comunidade. Creio que é hoje patente que o altar é central do templo cristão. Ou seja, a centralidade do altar hoje é um dado adquirido. Um só altar, tanto quanto, é um dado adquirido. Outro dado adquirido é que hoje pensar uma igreja, quanto espaço de culto, coenvolve quase sempre o pensar anexo. Porque hoje a nossa noção de igreja, de espaço sagrado celebrativo, implica muitas vezes o que está à volta disso. Reparem, hoje não se pensa numa igreja como foi pensada há séculos. É aquele edifício, não há nada. E não há sala, não há nada. Hoje uma comunidade não se mete nisso. Se cria uma igreja só, templo. Portanto, não quer dizer que isso tenha a ver com o espaço sagrado, mas tem que perceber que, de facto, o templo é o centro de todo um conjunto arquitetónico que está em função daquilo que se fala lá no templo. E, portanto, se a igreja no seu projeto tem salas para catequese, tem capelas mortuárias, tem auditório, tem não sei o quê, tudo isso existe em função do que se celebra no próprio espaço sagrado. Ou seja, é para a vida da comunidade que ali se celebra. E eu acho que isso hoje é um dado adquirido também, nesse aspecto. E a importância disso tudo. Que às vezes não é só o espaço sagrado, é o envolvente. Também me parece que já suplantámos culturalmente uma mentalidade que se difundiu um bocadinho no pós-concílio, principalmente na década de 70 e um pouco de 80, da Igreja como elemento anónimo. Reparem que houve uma corrente muito que a Igreja seja um edifício não notório, inserido no bairro, sem grandes torres, sem nada, e portanto uma coisa discreta. Bem, nós temos casos disso em Lisboa, cidade, não é? Igrejas abarracadas, assim, às vezes não era uma questão monetária de poder construir, mas houve um bocado dessa concepção. A igreja resta o chão de um prédio, é o caso da igreja de Algés. Dentro da igreja, essa corrente dentro da igreja. Teve, na década de 70, houve